Boa noite a todos e a todas. Estamos aí novamente. Amanhã cedo nós temos uma aula através da videoconferência, mas eu achei por bem deixar disponibilizado para vocês aqui no YouTube essa aula, porque, né, não sei, pode ser que não dê muito certo, é uma primeira tentativa e nesse caso eu achei por bem que eu pudesse gravar essa aula também via YouTube e deixar disponibilizada lá para que vocês possam, né, assistir a essas aulas depois com calma nos seus próprios computadores pessoais e aí né, reforçar essa fixação da matéria. Na videoaula anterior, que eu já tinha disponibilizado lá no YouTube, né, são 3 pequenos videozinhos de 18, 20 minutos cada um. A gente, né, eu trabalhei com vocês um pouco essa coisa do surgimento do sistema capitalista, né, a partir ali da decadência do feudalismo no século XII, século XIII, com o renascimento comercial, o surgimento daquelas cidades comerciantes ali no norte da Itália, Gênova, Veneza, o fechamento do Mediterrâneo, o início das grandes navegações, né? E por aí a gente entra no mercantilismo, nas diferentes formas de acumulação de capital que se desenvolveram, né? A exploração colonial, o comércio marítimo, a própria pirataria, o comércio de escravos, né? E falamos também do próprio mercantilismo, as bases do mercantilismo, o monopólio comercial, né? O metalismo, essas questões todas. Então, hoje, nós vamos iniciar avançar um pouco nessa discussão e vamos entrar na segunda fase do capitalismo, né? Que é o que nós chamamos de capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial, ele vai superar ele vai ser uma fase em que o capitalismo supera aquela primeira etapa que a gente chama de capitalismo comercial, né? O Marx, Marx considera que realmente se tem um sistema econômico capitalista, essencialmente capitalista, a partir da Revolução Industrial, né? Mas como é que o capitalismo se transforma ali com a Revolução Industrial? Primeiro é importante a gente entender o que foi o processo que o Karl Marx chama de acúmulo primitivo de capital, né? Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, as potências europeias, elas acumularam grandes volumes de capital, né? O Marx chama esse processo de acúmulo primitivo. Por que acúmulo primitivo? Porque é a primeira grande forma de acúmulo de capital realizado pelas grandes nações capitalistas europeias. Daí o termo acúmulo primitivo, né? A partir daí, essas nações vão continuar realizando processos de acúmulo de capital e até hoje acumulam capital, né? Mas o acúmulo primitivo de capital, ele se deu ali ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, e as formas utilizadas para se realizar esse acúmulo de capital já foram discutidas anteriormente, né? Nós já colocamos aqui, foram diferenciadas e em níveis também diferentes, dependendo muito da estratégia de acúmulo que cada uma das grandes nações capitalistas europeias adotou, né? Então, por exemplo, a Inglaterra adotou aquele comércio triangular, Portugal adotou o processo de dupla acumulação, utilizando muito a exploração do Brasil, né, da colônia. Os ingleses também utilizaram muito, os portugueses também, né?
portugueses e ingleses se utilizaram muito do comércio de escravos, né? Os ingleses, principalmente, né, foram grandes acumuladores a partir da pirataria, né? Enfim, podemos dizer que a acumulação primitiva de capital ela se deu a partir desses processos: comércio marítimo, exploração colonial, pirataria e comércio de escravos. Isso ao longo ali de 3 séculos, né, do século XVI, ali no início dos 1500, até o século XVIII, né, meados de 1750, isso permitiu a essas nações acumular volumes gigantescos de metais preciosos, principalmente a Inglaterra, que acumulou um volume gigantesco de capital, né, boa parte desse capital nas mãos da sua burguesia, né? E foi esse capital que foi utilizado ali pela burguesia e pelo próprio Estado britânico para promover a ciência, né? Uma série de pesquisas em diferentes áreas da ciência começaram a ser financiadas pela burguesia e também pelo Estado britânico, né? Pela coroa britânica, ali no século XVIII. Pesquisas na área da física, com Isaac Newton, pesquisas na área da biologia, com Charles Darwin, né? Na área da química, na área da mecânica, e essas pesquisas elas foram conduzindo a uma série de avanços, e esses avanços permitiram que se fizesse uma transformação, o que o Marx chama de transformação dos meios técnicos de produção, né? Ou seja, tem um inglês, né, que ao longo do século XVIII ele desenvolveu a famosa máquina a vapor, né? Ele conseguiu fazer com que o vapor pressurizado, né, ele aqueceu uma caldeira com carvão, a queima do carvão permitiu o aquecimento de uma caldeira. Essa caldeira cheia de água, ela liberou vapor, esse vapor pressurizado movimentava, né, uma pequena turbina, uma ventoinha, e esse movimento dessa turbina era transmitido por uma série de polias que eram ligadas por correias, e ele conseguia, então, né, transmitir esse movimento para uma máquina, né? Então, surge a primeira máquina, né, que é a máquina a vapor, que foi criada, né, foi inventada por um inglês chamado James Watt, né? Até hoje a gente mede a potência das lâmpadas, por exemplo, né, dos equipamentos elétricos, né? Nós temos ali uma unidade de medida de potência que é o watts, né? Então, esse watts vem do James Watt, que criou a máquina a vapor. E essa máquina a vapor, ela vai ser imediatamente introduzida nas fábricas, né? Nas manufaturas. E isso vai alterar o processo de produção fabril, né? Que era essencialmente manufatureiro, ou seja, a base do funcionamento das máquinas que existiam nas fábricas, né? Ali na Holanda, na Inglaterra, na França, era a força muscular, né? Então elas eram movidas por pedais, por alavancas, né? Que o ser humano que girava com os pés ou com as mãos, né? E fazia as máquinas se movimentarem. Agora não. Agora a gente tem a máquina a vapor. Então a máquina a vapor ela consegue acelerar o processo, né? Então, por exemplo, na indústria, ela vai ser aplicada imediatamente na indústria têxtil. A indústria têxtil, né, ela tem a máquina básica da indústria têxtil é o tear, né? O tear ele é basicamente uma máquina formada por 2 telas, né, em que você tem linhas que trançam na vertical e na horizontal. E esse trança vai tramando o tecido, né? Esse processo era feito à mão, né? Os trabalhadores eles tinham que ficar pedalando, né, para que a linha fosse sendo desenrolada dos carretéis, e eles tinham que, com as mãos, ficar trançando essas telas na vertical e na horizontal
de modo que fosse tramando os tecidos, né? E aí eles produziam uma certa quantidade de tecidos por dia com o seu trabalho manual. Vamos considerar lá que um trabalhador, durante 12, 13, 14 horas de trabalho diário, nessas fábricas, nessas manufaturas, era capaz de produzir, sei lá, 10 metros de tecido. Agora não. O tear ele é movimentado por uma máquina a vapor, né, que é muito mais veloz, né? Essas correias movimentam a máquina e puxam os fios para dentro do tear. E o tear ele realiza esse trança-trança numa velocidade muito maior, né? E com isso, no final do dia, ao longo de, sei lá, 10, 12, 14 horas de funcionamento, né? Esses teares eram capazes de produzir, ao invés de 10 metros de tecido por dia, produziam 100, 150, 200 metros de tecido por dia. Então, isso aumenta a rentabilidade do trabalho, a produtividade explode nas fábricas ali da Inglaterra. Então, essa mudança nos meios técnicos de produção, né, que é a substituição do trabalho manual pela máquina, a substituição da manufatura pela maquinofatura, produz uma revolução, né, absurda na economia mundial, que nós chamamos de Revolução Industrial. E isso inaugura uma nova fase do capitalismo, que é o que nós chamamos de capitalismo industrial. Né? Se anteriormente o capitalismo dependia essencialmente do comércio, principalmente do comércio marítimo, agora não quer dizer que o comércio deixa de ser uma parte importante da economia, mas agora tem um elemento novo, né? A economia tem um motor novo que empurra ela para frente, que é a indústria. A indústria passa a ser o grande motor desse processo de produção de riquezas dentro do sistema capitalista. E isso ocorre ali na Inglaterra, ali em meados do século XVIII, né? Ali por volta de 1730, 1740, 1750, 60, 70, 80, a Inglaterra estava realizando a sua Revolução Industrial. A Inglaterra é pioneira, né? Ela quem dá a primeira grande potência capitalista industrial. É lógico que esse processo de transformação dos meios técnicos de produção, ele também vai se alastrar e atingir outros países da Europa. Então vai chegar na França um pouco depois. Ali a França realiza a sua Revolução Industrial após a Revolução Francesa e após aquele período napoleônico, a queda do Napoleão. Então, por volta ali de 1810, 1820, a França estava iniciando o seu processo de Revolução Industrial, ou seja, com 50 anos, né, atrasado em relação à Inglaterra. Né? Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos só conseguiram realizar a sua Revolução Industrial após a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, em 1776, né? A Revolução Industrial Americana, ela começa mesmo ali com o presidente James Monroe ali por volta de 1810, junto com a França, 1810, 1820, os Estados Unidos também estavam realizando a sua Revolução Industrial, né? Depois ela chega na Itália por volta de 1850, a Itália ainda demora um pouco mais, quase um século depois da Inglaterra, até porque a Itália, né, primeiro precisou passar por um processo de unificação, a unificação italiana. A Alemanha também, por volta de 1850, ali com o Bismarck, Otto von Bismarck, né, a partir da Prússia, a Alemanha também faz a sua Revolução Industrial, né, depois da sua unificação, né. E aí e o Japão, a partir de 1850, durante o reinado, né, do imperador Meiji, né, quando se inicia a famosa Era Meiji no Japão, quando os japoneses começam a realizar a sua Revolução Industrial. Então, esses são os países pioneiros, né, o que a gente chama de industrialização clássica. Industrialização clássica é aquela industrialização que se deu nos países pioneiros. Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Japão. Né?
Posteriormente, a Revolução Industrial também atingiu a Rússia, mas aí é um caso à parte, a Rússia não realizou a sua Revolução Industrial dentro dos moldes de uma revolução industrial capitalista. A Rússia fez uma revolução industrial dentro dos moldes de um sistema econômico comunista, né, diferente, né, em que o Estado é que teve um papel fundamental e direcionou né, a Revolução Industrial russa na União Soviética. E depois a Revolução Industrial também chega, né, tardiamente nos países aqui da América Latina, por exemplo, né, no Brasil, no México, na Argentina. Aí a gente já tem os países de industrialização tardia, aqueles que se industrializaram depois, fizeram também uma revolução industrial, mas, né, mais tarde, como esses que eu citei, Brasil, México, Argentina, né? Posteriormente, a gente tem, depois da Segunda Guerra, a industrialização da Índia, da Coreia do Sul, né? Mais recentemente dos tigres asiáticos, a Malásia, o Vietnã, a Tailândia, a Indonésia, a China, né? São países que se industrializaram mais tardiamente. Assim como também o Canadá se industrializou tardiamente, né? Somente ali no período da Primeira Guerra Mundial. Então, a Revolução Industrial, na verdade, ela é um fenômeno, primeiro, atemporal, ou seja, a Revolução Industrial ela não está fixada num determinado ponto do tempo, né? Ela começa na Inglaterra no século XVIII e vai se alastrando para diversas partes do mundo ao longo do século XVIII, XIX, XX, né? A Revolução Industrial vai chegando em outros países do mundo. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, que ela também não é um fenômeno localizado no espaço, né? Ela se iniciou na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, mas ela também chegou na França, na Alemanha, na Itália, na Rússia, no Japão, na China, na Coreia, no México, no Brasil, na África do Sul, né? E no Canadá. Então ela se espalha. Então ela não tem um momento, né, no tempo e nem tem um ponto geográfico, um local onde ela se restringiu. Ela é um fenômeno global, né, que se espalhou pelo mundo. Nem todos os países do mundo conseguiram realizar a Revolução Industrial. A maioria não realizou a sua Revolução Industrial até hoje. El Salvador, Guatemala, Suriname, as Guianas, a Bolívia, a maior parte dos países africanos, a maior parte dos países asiáticos não realizaram a sua Revolução Industrial e provavelmente nem realizarão essa Revolução Industrial porque não possuem as condições materiais para tal. Como Marx dizia, que o básico para uma revolução industrial como a gente vai falar depois do Brasil, é a acumulação primitiva de capital. O Brasil também fez uma acumulação primitiva de capital, só que diferente da Inglaterra, o Brasil não acumulou capital com comércio marítimo, pirataria, comércio de escravos e exploração colonial. O Brasil acumulou capital ao longo da segunda metade do século XIX com a exportação de café, né, produzindo café para caramba e exportando quantidades gigantescas de café, né, e com isso o Brasil conseguiu acumular um volume de capital suficiente para que, a partir ali da Primeira Guerra Mundial, começasse um processo de substituição de importações, né, permitiu que isso que tivesse uma quantidade de capital aqui internamente que permitisse realizar essa substituição de importações, mas que é um fenômeno que nós vamos estudar mais à frente, tá ok? Mas voltando à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem vários momentos, né? O primeiro momento dela, que a gente chama de primeira Revolução Industrial, é aquela que aconteceu lá na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, ali ao longo do século XVIII para o século XIX, e que é marcada pela introdução da máquina a vapor, o uso do carvão mineral, né? Esses são elementos básicos, né? A máquina a vapor, o carvão mineral. Isso foi primordial para o desenvolvimento de duas indústrias, né? Assim, as primeiras grandes indústrias, que é a indústria têxtil. A indústria têxtil é a mãe de todas as indústrias, e a indústria naval, né? A tecnologia de produção de navios com a máquina a vapor vai mudar completamente. Os navios deixam de ser a vela e passam a ter caldeiras, passam a ter grandes motores a vapor, né? Grandes máquinas
a vapor que vai girar a paz e permitir que esses navios se desloquem, e aí a velocidade de deslocamento pelos oceanos passa a ser assim absurdamente maior, né? Que esse é também um fenômeno importante, né? Porque o capitalismo ele é um sistema econômico que ele é como, né, os capitalistas dizem, time is money, tempo é dinheiro. Né? O objetivo dos capitalistas é reduzir o tempo de produção e de circulação a zero, né? O objetivo deles é chegar um dia a T igual a zero, né? Esse seria o ideal. Nós já estamos muito próximo de zero, né? Com a internet, os fluxos de capital. Hoje o capital circula pelo mundo numa velocidade de milésimos de segundo. Esse capital circula pelos fluxos que se dão dentro da internet, mas ainda não é zero, mas muito próximo de zero, né? E quanto menor o tempo de circulação da mercadoria, do capital, quanto menor esse tempo, maior é a quantidade de capital reproduzido, maior é a riqueza acumulada, né? Por isso, essa ideia do time is money. Aí, a partir ali da metade do século XIX, por volta de 1850, né? Uma série de novas tecnologias começam a surgir ali na Europa, né? A energia elétrica, a descoberta do petróleo, o uso do petróleo vai ser fundamental, né? Para vocês terem uma ideia, com 1 litro de óleo diesel, você realiza a mesma quantidade de trabalho que um ser humano realiza ao longo de 24 horas, né? Então você precisa de apenas 1 litro de petróleo para poder realizar uma quantidade de trabalho equivalente ao trabalho que o ser humano gastaria um dia para fazer, né? Isso acelera, é o que eu falei, time is money, isso acelera o processo de produção. O petróleo vai permitir o surgimento do motor, né? O motor, a combustão, né? Produzido ali pelo Rudolf Diesel, né? Nessas transparências que eu mandei para vocês, que vocês têm aí das aulas, tem aí a máquina a vapor, né? Se vocês observarem aí, nós temos aí, ó, no canto superior à direita, em cima, né? Tem a máquina a vapor, que foi criada em 1712 pelo James Watts, né? Essa máquina a vapor, ela está em exposição no Museu de Londres, né? Está lá até hoje lá. Aqui do lado dela aí na parte em cima, bem na parte central, né, em 1858 foi um alemão chamado Rudolf Diesel, né? Daí o óleo diesel. Rudolf Diesel criou o primeiro motor movido por óleo, por petróleo, né? Esse motor a diesel também está lá em Berlim, no museu, em exposição. Do lado aí, vocês podem ver a primeira lâmpada elétrica produzida, né, inventada pelo Thomas Edison, né, em 1879 nos Estados Unidos, né, graças à energia elétrica, né. Interessante que tem o Tesla, né, Tesla, até hoje tem a empresa lá americana Tesla, né, a Tesla, o Thomas Edison criou uma empresa nos Estados Unidos que existe lá até hoje, chamada General Electric, né, que é uma das maiores empresas do mundo. E na época tinha um grande cientista, né, que estudava a questão da energia elétrica, que era o Tesla. E a corrente elétrica ela era corrente contínua. O Tesla descobriu como produzir a corrente alternada, né? E aí o Thomas Edison convenceu o Tesla a vender essa patente para ele por ele pagaria $1 centavo para cada lâmpada elétrica que ele vendesse no mercado para o Tesla, né? E acabou que o Thomas Edison deu um cano no Tesla e nunca pagou esse $1 centavo, e até hoje o Tesla não viu esse dinheiro, né? E a General Electric se transformou numa das maiores empresas na área de energia elétrica do mundo. Aqui embaixo, no lado esquerdo, vocês podem ver aí, né, parece
uma máquina de cimento, na verdade, ela parece aquela máquina de mexer cimento, mas na verdade ela era uma máquina para misturar. Isso aí quem criou essa máquina aí foi um alemão também chamado Bessemer, que criou o processo Bessemer de produção de aço, né? Então as máquinas passam a ser muito mais leves, né? As máquinas eram feitas de ferro fundido, eram pesadíssimas, gigantescas, né? Agora, com o processo Bessemer, o Bessemer era um fabricante de canhões, o Bismarck encomendou a ele um canhão de alta potência que disparasse projéteis, né, a quilômetros de distância, e ele testou várias ligas metálicas até que ele conseguiu misturar, né, na medida quase que exata, ele descobriu uma mistura de carvão, manganês e ferro. E essa mistura, né, depois de cozida dentro dessa máquina e misturada, ela produzia uma liga metálica que nós chamamos de aço, que é a base, né, de quase tudo que nós fazemos em termos de mecânica hoje no mundo, né, continua sendo o aço. O aço é a base da construção civil, é a base da indústria mecânica, da indústria metalmecânica, né? Aqui no meio, embaixo aqui no meio, tem o primeiro automóvel que foi inventado em 1886 por um francês chamado Peugeot. Daí até hoje tem lá a indústria Peugeot francesa, né? O automóvel foi inventado na França e rapidamente outras pessoas começaram pelo mundo, né? Começaram a produzir automóvel, como por exemplo o Citroën, o pessoal lá o Daimler, né? Daimler-Benz da Alemanha, né? Que depois criou a empresa, se transformou na Mercedes-Benz, né? Nos Estados Unidos, o mais famoso deles foi um camarada que todo mundo conhece, chamado Henry Ford, né? Nós vamos falar dele depois. E, por fim, em 1876, a gente tem essa maquininha aí, né, no cantinho inferior direito, que é o primeiro telefone, que foi criado por um norte-americano, inventado por um americano chamado Graham Bell, né? O Graham Bell criou o telefone, isso também vai revolucionar as comunicações pelo mundo e fazer o capitalismo mudar a sua cara, né? O Graham Bell, inclusive, criou a maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, está lá até hoje, foi criada pelo Graham Bell, que é a AT&T, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é a maior empresa de telecomunicações que existe lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, essas invenções todas ali por volta de 1850, né, o motor a diesel, do Rudolf Diesel, a energia elétrica, a lâmpada elétrica, o processo de fabricação do aço, o processo Bessemer de produção de aço, o telefone, né, o próprio automóvel, isso produz uma mudança drástica nos meios técnicos de produção, e isso altera a Revolução Industrial e dá a ela um novo, né, um upgrade. A Revolução Industrial entra numa nova etapa, né, o carvão deixa de ser a principal fonte de energia, e a fonte de energia mais importante agora passa a ser o petróleo, né, e a própria energia elétrica. E aí nós entramos na segunda Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial começa então ali por volta de 1850 e vai até a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, uma série de tecnologias que tinham sido desenvolvidas para a guerra, elas começam a ser utilizadas na indústria civil, né? A energia nuclear, a biotecnologia, né? A robotização, a informatização, a computação, né? O desenvolvimento do plástico, o uso cada vez mais intenso do alumínio como metal, e isso vai provocar uma mudança novamente nos meios técnicos de produção, fazendo com que o mundo entrasse na sua terceira revolução industrial, que se estende até meados dos anos 90, quase virada já para os anos 2000,
podemos dizer que a terceira revolução industrial ela se encerra ali em 1995 com a criação da internet, né, da rede mundial de computadores, né, que passou a usar aquele protocolo www que todos nós conhecemos, e aí a partir da internet nós podemos dizer que estamos hoje vivendo a quarta revolução industrial. Tanto é que a gente fala hoje da indústria 4D. A indústria 4D é a indústria da quarta revolução industrial, que é aquela indústria baseada nas impressoras 3D, na internet, a internet das coisas, a realidade virtual, a realidade ampliada, o surgimento de novos materiais, né, na produção industrial, o uso de minerais cada vez mais raros na produção também industrial, a própria inteligência artificial. Então, isso marca o que nós chamamos de quarta revolução industrial. Então, nós passamos primeira revolução industrial, primeira revolução industrial, 1750, 1850, baseada no carvão, né, na máquina a vapor, né, ali se desenvolveu a indústria naval, a indústria têxtil. Segunda Revolução Industrial, a partir de 1850, vai até 1950, durante um século, né, ela é marcada pela luz elétrica, pelo motor a diesel, pelo automóvel, o telefone, a energia elétrica, a lâmpada elétrica, o desenvolvimento da indústria automobilística, da indústria siderúrgica, da indústria química, né? São as grandes indústrias. Depois a gente tem a terceira revolução industrial a partir da Segunda Guerra Mundial, ali 1950, 1960, com a robótica, a informatização, a computação, né, a fibra ótica, a engenharia genética, a satelitização, né? E isso aí leva ao que nós chamamos de terceira revolução industrial, que vai até ali 1995, anos 2000. Aí a gente tem a internet, as impressoras 3D, né, a inteligência artificial, o mundo virtual, a realidade ampliada, a internet das coisas, né, e o surgimento dessa indústria que nós chamamos hoje de indústria 4D, né? Então nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial. Beleza aí, gente? Eu pus aí, tem um videozinho aí, vocês vão ver, sobre a quarta revolução industrial, muito legal, é bom assistir. E tem um outro videozinho também, produzido, é um vídeo institucional da Microsoft, que mostra aí a questão da internet das coisas. Acho muito legal que vocês possam assisti-lo, né? Mas interessante é o seguinte, a partir ali da segunda revolução industrial, já na metade do século XIX, a gente percebe o seguinte, que o capitalismo ele começa a desenvolver uma série de estratégias, né, para que se pudesse acelerar e ampliar o processo de acúmulo de capital, né? E aí os capitalistas vão desenvolver inúmeras estratégias. Então, por exemplo, surgem as trusts, né? O que são as trusts? São empresas que vão comprando empresas menores e aumentando o seu tamanho, elas vão se agigantando, né? E essas trusts, elas se concentram num determinado setor da economia, num determinado ramo da indústria, né? Então, o que é um trust? O trust é quando uma empresa, né, quando ela se funde, ou ela incorpora, ou ela compra outra empresa dentro da mesma cadeia produtiva, né? A gente tem vários exemplos de trust aí, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola talvez a maior trust no setor de bebidas, né? A Coca-Cola comprou a Fanta, não sei se vocês sabem, a Fanta surgiu na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, a Fanta era alemã, a Coca-Cola foi lá e comprou a Fanta, comprou a Sprite, né? Comprou uma série de outras empresas de bebidas, isotônicos, né? A própria Gatorade foi lá e comprou a Gatorade também, e foi se agigantando e se transformando na maior empresa na área de bebidas no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem uma grande trust na área de cerveja, que é a Ambev. A Ambev é uma mega produtora de cerveja, ela controla essa cadeia de produção de cerveja no Brasil, né? Dona da Skol, da
da Brahma, né, da Antártica, foi comprando uma série de empresas e abocanhando esse grande mercado. Hoje, praticamente 60% do mercado, né, do brasileiro de cerveja é da Ambev. A Ambev já é, se eu não me engano, a Ambev já é a segunda maior indústria cervejeira, já é, não, ela é a segunda maior indústria cervejeira do planeta, né? A Petrobras também já foi um trust muito maior, né? Está sendo desmontada pelo governo, por esse governo que está aí, né? Mas a Petrobras ela dominou durante muito tempo a pesquisa, a prospecção, a produção, o refino e a distribuição de petróleo no Brasil, né? Até hoje, a Petrobras é a grande empresa no setor de produção de petróleo no Brasil, é a grande distribuidora de petróleo, é quem refina petróleo no Brasil. Em termos de petróleo, o maior trust na área de petróleo no Brasil é a Petrobras, né? E aí poderíamos, né, por exemplo, a Unilever, né, no setor de produtos de higiene, de produtos, né, de higiene pessoal. A Unilever é americana, é dona da Colgate, da Gillette, né, de uma série de empresas na área da produção de produtos higiênicos, de higiene pessoal, né? Então isso é o que nós chamamos de trust. Trust é um processo de acumulação vertical do capital, né? Isso no final do século XIX ali nos Estados Unidos começou a gerar problemas, né? O governo americano começou a perceber que esses capitalistas eles eram muito mais poderosos que o próprio governo americano. Eles mandavam no Estado, né? Eles controlavam a política. E aí o governo americano começa a comprar briga com essas trusts, né? Tem ali o presidente Theodore Roosevelt, não confundir ele com Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente lá apesar do Franklin Delano Roosevelt ser sobrinho do Theodore Roosevelt, né? Os dois eram de partidos distintos. O Theodore era do Partido Republicano, o Roosevelt era do Partido Democrata, né? O Franklin Roosevelt do Partido Democrata, mas eu estou falando do Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial ali, e que criou aquela doutrina do Big Stick, né? Do porrete, né? E o Theodore Roosevelt ele entrou na justiça contra esses capitalistas americanos e moveu ações históricas lá na justiça americana contra esses grandes capitalistas, que são ações que se arrastaram por anos, e no final ele saiu vitorioso, o Estado americano saiu vitorioso, e o resultado disso foi a aprovação no Congresso americano da famosa Lei Antitrust, né? A Lei Antitrust nos Estados Unidos, ela diz basicamente o seguinte, que nenhuma empresa, por maior que ela seja, pode dominar mais do que 1/3 do mercado. Então a Coca-Cola ela pode ser gigante no mundo, mas lá no mercado americano ela não pode controlar mais do que 33% do mercado americano. O restante tem que ser aberto para que outras empresas disputem o mercado, né? Há pouco tempo atrás, né, há cerca de uma década e meia, 2 décadas atrás, quando a Microsoft estava explodindo, a lei antitrust, né, o governo americano partiu para cima da Microsoft, do Bill Gates, né, e obrigou a Microsoft a se dividir em 4 empresas, que é a Microsoft Technology, né, que produz as tecnologias, a Microsoft Softwares, a Microsoft Hardwares e a Microsoft, se eu não me engano, Entretenimento, né? A Microsoft teve que se dividir em 4. Só que o Bill Gates ele fez ali né, ele usou de uma artimanha em que ele colocou cada uma dessas empresas no nome de um parente, da mulher dele, de um primo e tal, de alguém ali dentro do círculo dele, e no fundo ele mantém, né, estrategicamente o controle sobre a empresa, ainda que as empresas não sejam mais uma única empresa, né? Então a Microsoft também teve que se submeter à lei antitrust norte-americana. Uma outra estratégia é o oligopólio, que é isso que nós chamamos de oligopólio. O oligopólio é quando uma empresa quando um determinado setor do mercado é dominado por poucas empresas. Então vamos pensar assim, no Brasil o mercado brasileiro é muito oligopolizado, né? Então se a gente pensar por exemplo,
Banco no Brasil são meia dúzia, a gente põe, né? Pode contar Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, né? Não estou me lembrando de outro aí, né? Banco Mercantil, sei lá, né? Banco Safra, você não enche duas mãos, né? O mercado é altamente controlado por poucas empresas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o mercado brasileiro de aviação civil, são duas empresas que controlam o mercado de aviação civil no Brasil, é a Gol, a Latam, é a Latam e a Gol, né? Tem a Azul também, né? Então são duas, três empresas que controlam esse mercado brasileiro de aviação civil, né? Então, quer dizer, é isso que nós chamamos de oligopólio, é quando o mercado ele está dominado por poucas empresas. São poucas empresas que dominam. Até bem pouco, por exemplo, o mercado automobilístico no Brasil até os anos 90 eram 4 empresas. Era a Ford, a General Motors, a Volks e a Fiat. Hoje nós temos aí, se eu não me engano, tem 20 empresas diferentes fabricando automóvel no Brasil. Tem a Renault, a Peugeot, a Citroën, a Mercedes, a Mitsubishi, a Honda, a Toyota, a Kia, a Asia Motors, né? A Ford, a Chevrolet, né? A Fiat, né? E uma série de outras empresas que produzem automóveis no Brasil, né? Mas o mercado ele já foi mais oligopolizado. Ele ainda é oligopolizado, porque se a gente for observar, a gente vai ver, apesar da gente ter 20 fabricantes de automóvel no Brasil, né, a gente pegar assim, 60% do mercado está na mão de 4. É a Fiat, a Volks, a Ford, a General Motors, a Asia Motors, né, 5. Né, sei lá, aí entra a Honda entra aí, talvez nem entre a Honda e a Toyota, né? Entra nesse mercado. Então, isso é o que nós chamamos de oligopólio, ok? Outra forma, outra estratégia, né, de acumulação de capital adotada pelos capitalistas a partir da Segunda Revolução Industrial foi a formação dos cartéis, né? O cartel, ele é crime, né? A formação de cartel é crime. No Brasil é considerado um crime, né? Na maior parte dos países capitalistas é proibido a formação de cartéis, né? Cartel é quando os capitalistas combinam entre eles um determinado preço ou uma forma para se controlar o mercado, né? Então é muito comum a gente ouvir falar que existem cartéis de postos de gasolina. Se andar aqui em Barbacena, praticamente o preço dos combustíveis é quase que sempre o mesmo, né? Tirando um ou outro posto de gasolina que são de donos, de pessoas que não são da cidade, mas os postos né? Aqui tem um cartel que domina, né? Então é muito comum isso aí. Os cartéis das empreiteiras na Lava Jato, aí nós vimos que as grandes empreiteiras formavam acordos entre elas para controlar a distribuição das grandes obras do Estado brasileiro, na época da Copa, na época das Olimpíadas, né? Essas obras gigantescas elas eram divididas, né? Os metrôs, os BRTs, os estádios, os portos, aeroportos, a modernização desses portos e tal, isso aí tudo foi dividido entre essas empresas, né? Odebrecht, Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, o Galvão Queiroz Galvão, né? Essas grandes empreiteiras, elas formaram cartéis, né? E elas, por causa do cometimento desses crimes, elas acabaram caindo aí nas mãos, né? Nas garras da Lava Jato, que destruiu boa parte dessas empresas, né? Mas isso é uma outra questão, não vamos entrar nessa discussão aqui agora, né? O maior cartel do mundo é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Ele é formado pelos árabes. Os países árabes eles formaram um cartel de produtores de petróleo em torno deles e eles controlam a produção de petróleo no mundo, né? É lógico que existem grandes produtores de petróleo que não fazem parte da OPEP, como, por exemplo, os Estados Unidos, o México, a Rússia, né, o próprio Brasil, né? Mas a OPEP, eles controlam o preço do petróleo a partir da produção. Então, se eles querem igual, por exemplo, eles estão forçando a queda do preço do barril de petróleo. Para isso, eles estão produzindo mais petróleo, né, aumentando a oferta de petróleo. Para poder fazer com que o preço do barril de petróleo aumente, basta reduzir a produção. Então, na medida que eles têm um controle da produção, eles têm um controle sobre
sobre os preços. Bom, né, nós ainda vamos falar, né, dos conglomerados e das holdings numa próxima aula. Aí a gente entra nesse assunto e continua essa discussão, né, sobre essas estratégias, e aí isso fica para uma próxima aula. Tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.